É verdade, a gente vê isso na medicina e na atividade física, né? Em tudo que é movimento, eu concordo. A gente tem que ter a parte de força muscular, tem que ter a parte de flexibilidade, tem que ter a parte melhora de tônus muscular, tudo isso. Só que agora a gente acrescentando esse trabalho com fáscia, você começa a abranger o corpo como um todo, né? Bem-vindo ao meu podcast, onde eu quero sempre trazer temas de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E a gente vai hoje, tenho aqui duas convidadas especiais, né? A minha personal, que eu já estou até com medo da minha próxima aula, onde ela vai trazer uma nova metodologia, né, Patrícia, que você está introduzindo, né, que é o Flow. E eu achei super importante ter vocês duas aqui hoje para a gente conversar sobre isso. Porque no decorrer eu vou até explicar algumas coisas da importância, que a gente vai falar muito da fáscia, mas enfim, eu vou jogar a bola para vocês, eu estou aqui com as bolinhas, que faz parte, e acho que a gente pode começar primeiro, vocês me contando assim, quanto tempo tem, a gente pode chamar de um método Flow, né? Como que vocês chamariam? Isso, é um método. Isso, o que eu acho interessante é que vocês duas vêm da formação de educadoras físicas, né? E a gente precisa começar a entender esse trabalho com o corpo de uma forma mais ampla, né? Não só a parte osteomuscular, né? Onde tem vários aspectos, mas o que eu acho que foi assim, diferencial é vocês traduzirem essa importância de trabalhar a fáscia através desse método Flow. E aí eu acho que o que vocês ajudariam, né, para as pessoas estarem mais inteiradas com o que a gente vai conversar, é primeiro o que é a fáscia? Todo mundo faz essa questão, né? Essa pergunta. Quando toda a gente fala, como que é um método? É um método que trabalha a fáscia, mas o que é fáscia? Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz. Então, o nosso corpo inteiro é revestido por fáscia, né? Desde a mais superficial, da intermuscular, da mais profunda. Então, embaixo da nossa pele tem uma fáscia. Entre o músculo, uma fáscia. Então, como se fosse um conjunto, uma roupa. Uma membrana de revestimento. Isso, um revestimento do nosso corpo, uma roupa interna. O nosso corpo inteiro é revestido por ela. Como se fosse uma meia até, né? Revestido. Isso. E ela tem quase... Pensando numa teia de aranha, assim, ela tem que se deslizar, né? A fáscia não é um tecido contínuo, ou ela chega a ser? É contínuo. E ela tem uma certa elasticidade? Sim, tem. Sim. As propriedades dela, assim, ela precisa de hidratação, ela tem uma elasticidade, ela tem um tônus, tanto que os rebotes elásticos, a pessoa, para ter uma melhor performance, muitas vezes, ela não tem, não é por falta de força, é porque essa face, ela não tá bem trabalhada, bem hidratada, bem deslizante, para melhorar a performance. A pessoa é muito forte, mas ela não consegue ter uma performance por falta de rebote elástico, que quem dá é a fáscia. E o que você chama de rebote elástico? Agora você já me pegou. Quando a gente vai trabalhar em força, vamos supor, uma pessoa que salta, uma pessoa que corre, tudo que você faz é um movimento de pliometria, vamos supor, de saltos, assim, e às vezes a pessoa não tem a performance, às vezes, de um salto de distância muito bom por falta desse rebote, dessa elasticidade. É uma elasticidade mesmo. Da não fáscia. Chega a ser um alongamento. Não. É uma elasticidade. Ela precisa mesmo. Da elasticidade. Isso. Vamos pensar no músculo, né? As fibras deslizam, né? Mas chega uma hora que, se a fáscia tiver com muita aderência nesse músculo, o músculo também não... Ele para ali. E a fáscia estando bem hidratada, ela vai melhorar o que a gente chama de rebote elástico. Eu acho que isso foi bem interessante para as pessoas terem ideia, né? Que realmente a grande função da musculatura é contração e relaxamento. Isso. Mas só que envolvendo esse músculo tem essa camada. E realmente, se ela não tem esse rebote elástico, já aprendi, realmente essa performance, vamos dizer, muscular, dependendo do exercício ou da atividade, vai ficar comprometido. Isso, fica limitada, né? Então... E acredito que com a idade, essa fáscia também tende a ficar mais rígida, talvez, e até favorecendo alguns problemas, sim, poderia ser? Idade, postura. Quando você fica muito tempo na mesma postura, aquela fáscia não está se movimentando, ela está parada, que é onde pode ir causando essa aderência de não se movimentar, né? Até no curso, quando a gente fez, ela chegou a falar sobre uma relação de doença autoimune com a fáscia. Porque quando a fáscia foi feita para deslizar, quando não tem esse deslizamento, não tem essa fluidez, essa hidratação.
que é onde você fica como se fosse água parada, que é onde pode até desencadear alguns problemas relacionados à doença autoimune. É uma coisa que eu quero trazer que é importante, né? Porque eu justamente dentro da área médica a gente estuda anatomia, então eu já tinha a visão da face, é lógico, e o que é importante também as pessoas saberem que a face, ela não só reveste a musculatura, mas todos os órgãos. E essa face, ela tá toda interligada. Então, muitas vezes, uma região que tá com essa face menos elástica, ela pode comprometer, às vezes, outras áreas do corpo, não só na musculatura. Então, até para chamar atenção a importância de a gente, nesse cuidado osteomuscular, se eu posso chamar assim, ter também alguma atividade que vai contemplar a face, né? Com certeza. Sim. Bom, então agora vamos falar do método. Acho que a gente já pôde situar as pessoas, né, do que seria a fáscia, né, dessa importância, qual seria o papel, mas eu queria que vocês me falassem como é que surgiu isso, esse método? É realmente um método patenteado? Quem que desenvolveu? O que vocês podem falar sobre o Flow? Sim, foi um método patenteado, né? Quem teve mais a precursora mesmo foi Fernanda Avancini, que ela chama. E ela falou que normalmente é legal porque ela começou com ela isso. Então ela teve uns problemas em questão de dor, de travar a coluna, né, que ela conta. E aí ela foi em busca dessa melhora pensando nela no primeiro momento. Ela também é educadora física, também é formada nessa área. Né? Isso. E aí ela fez um curso que é a face em movimento. O método é a face em movimento. Uma coisa a gente estava conversando um pouco antes, você até me falou que realmente tem várias metodologias que trabalham a fáscia de uma forma estática. Tenta fazer essa comparação e veja se vocês conseguem trazer qual vai ser o diferencial em trabalhar a fáscia em movimento. Veja se você consegue colocar isso. Quais são as outras formas que se trabalhavam fáscia? Você falou já massagem, né? Eu acho que a osteopatia também trabalha a fáscia. Não sei se vocês têm mais algum outro conhecimento de outras técnicas. Eu acho que o que é muito falado também é da liberação miofascial. A liberação miofascial. Isso, exatamente. Esse que termo também através da manipulação no contato ali. A diferença do método é que você não vai precisar de alguém atingindo aquele ponto. Você mesmo vai atingir os pontos através da bolinha, que é o método usa uma bolinha texturizada, que é específica para isso. Né? Então, através do movimento. Então, quer dizer que o Flow seria um método dinâmico por dois aspectos. Porque você vai trabalhar em movimento e porque você não vai ficar passiva. Você mesma vai trabalhar. Sim. Então, acho que seriam dois diferenciais para esse método, né? E o que vocês acharam, assim? Eu queria saber quanto tempo, né? Porque para mim é realmente novo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar foi com vocês. E aí eu queria... Quanto tempo já existe o Flow? Então, o Move Flow, que da Fernanda Avancini, o primeiro curso dela, pelo que a gente conversou, assim, que a gente viu nos cursos, foi em 2017, quando ela teve a primeira turma. Mas ela vinha desenvolvendo isso antes, mas turma assim mesmo, que ela passou todo o conhecimento, de forma organizada, foi 2017. Ao método mesmo, né? Deu um nome ao método e... Foi 2017, então é recente, né? Se a gente for ver em termos de... E o diferencial são as bolinhas, no sentido assim, a bolinha dela, ela tem esses cravinhos onde melhora, porque como a gente tem muito mecanorreceptores, então você logo já sente a diferença quando você coloca na pele e mantém por um tempo trabalhando respiração nesse lugar, ou sentindo a hidratação, é muito legal. Muito legal. Agora, assim, o que eu acho que é importante, vamos dizer, vai ser uma aula envolvendo cuidado corporal, mas não vai substituir uma aula de pilates, uma aula de funcional, de musculação. Isso que é importante também tá colocando, vamos né? pensar assim, né, Marília? Nada sozinho funciona, não é verdade? A gente vê isso na medicina e na atividade física, né? Em tudo que é movimento, eu concordo. A gente tem que ter a parte de força muscular, tem que ter a parte de flexibilidade, tem que ter a parte de
melhora de tônus muscular, tudo isso. Só que agora a gente, acrescentando esse trabalho com fáscia, você começa a abranger o corpo como um todo, né? Você não trabalha só por partes, você... Um conjunto. conjunto. Agora me veio uma curiosidade aqui, né? A gente já viu que a fáscia reveste o corpo todo. Na hora de trabalhar, se eu trabalhar só uma determinada área do meu corpo, automaticamente isso vai poder ter uma repercussão no restante? Ou como que seria isso? Sim. Você quer falar? Pode falar. Se a gente for pensar, o que ela desenvolveu foi muito bacana também, são os que eles chamam de trilhos anatômicos. Então, se a gente for pensar em fáscia, tem fáscia que vem daqui da testa e vai passando, que é a fáscia da linha superficial posterior, que ela vai até o pé. Então, muitas vezes, às vezes chega uma pessoa com um problema no ombro e você vai ver qual linha que passa por ali, qual músculo que passa naquela linha, e de repente você trabalhando lá no pé, você vai consegue repercutir Então, no isso ombro. que eu acho que é bem interessante também. Porque tem a linha, né, anterior, posterior, a lateral. Então, isso tudo sempre começa num topo e termina quase sempre lá no pé. Então, sempre vai passar algo. Você não precisa, para tratar uma dor no pescoço, pôr a bolinha no pescoço. Isso, é muito interessante. Isso é bem bacana. Agora, por exemplo, vocês pensam em trabalhar uma aula exclusiva de flow, né, que teria, assim, vamos dizer, várias atividades para contemplar isso, e seria importante tudo só numa aula, ou vocês pensam associar em aulas? O que seria mais interessante e importante? Existem dois tipos que a gente pode estar usando. Fazendo só uma aula de flow, que seria só o método, e aí dentro disso, se você for fazer só uma aula de Move Flow, você tem que ter algumas aulas de diferentes vertentes. Então, em outros dias. Porque assim, o Move Flow ele tem 4 tipos de aula: energética, marcada, introspectiva e resiliente. Isso. São 4 vertentes. Então, depois já quero entender essas 4. São Vamos 4 vertentes. Guarda aí. Guarda essa informação. Guarda essa informação. São 4 vertentes. Então, se você for fazer um grupo de Move Flow, seria legal cada vez, por exemplo, uma aula uma vez por semana. Cada aula você trabalhar uma coisa. Porque então, são estímulos diferentes nessas aulas. Isso. Entendeu? Então, o estímulo de uma aula introspectiva seria mais a expansão. Né? E respiração. E respiração. Uma aula energética seria uma aula que você vai ter mais energia. Então, mais tônus muscular. Isso. Então, quer dizer que é complexo. Ou seja, numa aula eu não consigo contemplar tudo. Uma aula por semana. Eu teria que mesclar. Eu posso mesclar essas 4 vertentes? Ou é melhor? Você pode, mas vamos pensar, a gente tem que ter... eu não vou trabalhar tônus com uma pessoa que não... A face ainda tá com muita aderência. Então, assim, é importante você ter... É como a musculação. Você começa a trabalhar aos poucos para chegar na hipertrofia. Ninguém chega lá na hipertrofia sem trabalhar resistência muscular. E na face é a mesma coisa. Ah, perfeito. Então, teriam estágios de exercícios. Aí, depois que você tiver uma turma bem entrosada, que já faz há muito tempo, que a face já tá bem... deslizante, hidratada, aí você pode até colocar uma música que te leva para introspecção e depois vai subindo, fazendo uma energia e talvez contemplar tudo na mesma aula, mas o objetivo é você ter a sequência. Ideia é fazer essa aula sempre em grupo ou sozinho, como que é as possibilidades? Na intenção nossa lá no estúdio é trabalhar com pequenos grupos, né? Porque como ela tem música, é muito legal. Tem todo um contexto do ambiente. Entendeu? Então tem um preparo do ambiente. Isso. E a tem música, cheirinho. Tudo isso faz parte mesmo. Faz. Não é uma coisa que você... Não, faz parte é importante do pro método poder acontecer. Que É interessante. a música, é a bolinha, é o cheirinho, tudo isso para deixar o ambiente bem propício mesmo para o trabalho da fáscia. Muito interessante. Pra ser chamada de uma aula de Move Flow, tem que ter a música. Mas ela consegue trazer uma relação? Qual seria o mecanismo de ação, vamos supor, desse cheirinho ou mesmo dessa música? Tem um objetivo, assim, uma explicação? Sim, porque a fáscia é o maior órgão sensorial que a gente tem. Então, o cheiro é muito sensorial, né? A música também, e por isso que a bolinha também, porque o toque também
Então ela pensou em tudo, né? Pra deixar bem propício pra fáscia. Agora você falou uma coisa aqui que eu fiquei frustrada, porque sempre a pele foi considerada o maior órgão do corpo e eu me sentia privilegiada. E se eu pensar, realmente a face é mais, porque a pele não reveste os órgãos e a face vai revestir tudo. Reveste tudo. Então agora eu fiquei frustrada, achei que eu era que eu Só eu através tinha da esse pele direito. tinha esse Ai, direito. Marília, Acho que você. vocês. Mas olha, eu acho assim muito importante realmente esse trabalho, por outras metodologias como essa liberação Miofascial. que eu já Isso. conhecia. A gente vê essa importância, inclusive, para liberar de dores, né? Isso. Como é importante. Então, acho que qualquer pessoa que tenha dor tem que pensar num método desse também, né? Sim. Então, eu acho que vai ser um recurso a mais para não só trazer mais bem-estar para o funcionamento do corpo, mas assim, para ajudar nesses processos de dores, E né? a gente pode Que usar vem com a também como uma rigidez. ferramenta, né? No pode- Pilates, isso, a gente pode está usar. usando bastante, já não precisa ter um grupo só de Move Flow, a gente pode usar como ferramentas em aulas do Pilates, até num funcional, num aquecimento antes da aula. É isso que eu queria, isso você já fez comigo, né? Isso. Numa aula de Pilates, você usou alguns desses elementos. Isso. Isso também é interessante, né? É. Que possa já estar introduzindo esse tipo de recurso. Agora, quais são, né? Cada metodologia tem os seus aparatos, vamos dizer assim, né? A musculação tem lá os aparelhos, os pesos, o Pilates tem coisa, tem as camas, as molas. As molas. E aí, quais são os aparatos do Move Flow? São as várias bolinhas que tem vários tamanhos, né? Então ela, com ela mais cheia, ela é um pouco mais densa, chega um pouquinho na face mais profunda. Tem a mais leve, né? A mais suave, a mais soft. O cheirinho, né? Que são alguns aromas que eles usam para cada tipo de aula tem um aroma. E A música. a música. As ferramentas, As ferramentas são essas: a bolinha, a música e você tem que tornar um ambiente. Isso. E as bolinhas em várias tensões, vamos dizer assim. Isso, em várias tensões. Você consegue demonstrar um exercício aqui? Tem algum? Não, eu digo que eu possa fazer sentada, assim, só para. Sim. O que pode Porque, aqui? assim, tem um que você coloca a bolinha aqui. Essa bolinha? Isso, essa mesmo. Quer conduzir, Tainá? Você pode, se você se sentir confortável em não segurar, você conseguir manter. Eu já vou ter que falar de tudo, da postura, de crescer, que eu já não aguento. Isso. Aí, se você não conseguir segurar, você pode segurar. Se ela estiver muito cheia, isso. Então, aí você vai pensar em pressionar a bolinha na direção do peito um pouquinho e voltar. Mas um movimento leve, sem fazer força. E você já vai pensar nesse alongamento da sua dessa face. cervical. Isso, da cervical, que tem o trilho anatômico passando aqui por trás. Então você já acertou, porque a cervical para mim é um ponto É um ponto importante, Isso, é né? mesmo, Marília. Esse é um exercício assim que é bem legal e você já pensa em ganhar espaço nessa região trazer um pouco deslizar. de flexibilidade. Isso. Porque agora você falou uma coisa que eu achei importante. Quando a gente fica, às vezes, numa postura muito tempo, isso também deve atrapalhar a face. Porque a face né? não tá se mexendo, ela tá parada ali, né? Então, sempre crescer, alongar, deslizar. Nesse movimento que você tá pressionando, você tá deslizando a face. Ela tá E é uma passando coisa pelo sutil, seu né? Sutil, Isso. Eu não quero, Bem eu não sutil. preciso aqui sentir a contração muscular. Não é aquela coisa de apertar e sentir alongar, né? A gente sente muitas vezes isso na articulação, né? Do cotovelo, que tem alguns exercícios do cotovelo. Quando eu falo para o aluno alongar, o cotovelo já estende. Não é estender, é mais suave, mais sutil. E sabe o que é bacana da bolinha, que eu acho importante falar? Hoje a nossa vida é tão corrida e a gente não tem tempo. Você tá treinando, mas você tá lá pensando na comida que você tem que fazer, no filho que tem que ir pra escola, na conta que tem que pagar. E o Move Flow, como você tem que prestar atenção na música. Como os movimentos são sutis e ela é a... Como é que ela fala? Uma conexão de corpo e mente mesmo, né? Então, assim, como eles falam que é o presente, né? Mesmo é você estar presente para fazer se faz sentir, faz sentido. Se faz sentir, faz sentido. Não, e faz todo sentido, porque hoje o grande problema é estresse, não é? Poder Exato. ter um momento que beneficie
ao mesmo tempo esses, vamos dizer, essa tensão que a gente vive e também uma parte benéfica, então aprovado. Vou ser o benefício tem todos os benefícios, né, em relação à dor, à estresse, à ansiedade, essa conexão de corpo e mente. Então eu fico muito feliz de vocês terem aceitado o convite e espero que a gente possa realmente, assim, através desse nosso bate-papo, motivar que as pessoas possam usufruir de todos os benefícios que eu tenho certeza que o método traz. Então, muito obrigada. Imagina, Marília, é um prazer. Imagina, o prazer foi nosso.